Bom dia. Salmo 108. Nós vimos no Salmo de ontem sobre dois caminhos que nós temos a liberdade de escolher, por um lado ou para o outro. Mas a consequência, aí já não tem mais escolha. Eu posso escolher o caminho que eu vou, mas eu não poderia mais escolher a consequência de cada caminho. E o Senhor estará nos guiando e nos conduzindo. Falamos sobre tudo isso ontem. Agora o Salmo de hoje vem dessa mesma forma e vem trazendo um texto muito interessante. Ele vai estar nos mostrando aquilo que o Senhor estará fazendo conosco e através de nós. Vamos ler o texto? Salmo 108. Perceba que durante quase a metade do Salmo, o salmista vai demonstrando uma leveza e uma alegria por falar com o Senhor e ouvir o Senhor dizer. Salmo 108. Firme está o meu coração, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai o saltério e a harpa. Quero acordar a alva, ou seja, eu quero acordar cedo antes do sol, e quando o sol aparecer, já estar louvando e orando ao Senhor. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplandeça a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Perceba que esse salmo, para mim, é o centro do texto. Ele está falando de salvação e ele está falando de ser livre. Salvação e liberdade. Esses são os dois temas desse salmo. E o texto vai continuar. E fala o seguinte, verso 7. Disse Deus na sua santidade. Perceba, Deus está falando na santidade dele. Tem a ver com a santidade de Deus. Exultarei. Dividirei Siquém. Medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá o meu cetro, ou o meu legislador. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Vamos ver aqui passo a passo cada uma dessas palavras, desses lugares citados aqui, para nós entendermos o texto. Perceba que Deus está falando. Dividirei Siquém. Siquém foi uma terra lá atrás, no tempo de Jacó, e é um local repetido ao longo da Bíblia. Mas lá atrás o que acontece é o seguinte: o povo de Siquém, o príncipe de Siquém, olhou a filha de Jacó, Diná, e ele pensou, quero casar com essa moça, ela é muito bonita, e ele se apaixona dessa moça. Até aqui, tudo bem, o sentimento tá certo, o pensamento tá tudo certo, mas uma intenção correta veio a prática de algo errado. Ou seja, ele tinha uma boa intenção, mas essa boa intenção ele fez de maneira errada. Porque o que ele vai fazer? Ele vai abusar da menina, porque ele pensa, se eu abusar dela, então a família vai me dar ela em casamento. Olha que estratégia terrível. Um sentimento bom e nobre, mas ele leva esse sentimento, ele executa essa vontade que ele tem de se casar com a moça da pior maneira possível. Quando aqui vai dizer que Deus está dizendo que ele vai dividir Siquém, eu entendo que ele está dizendo aquilo que ele fala no Novo Testamento, que a palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, é como se fosse uma espada de dois gumes, apta para dividir a alma do espírito, ou seja, aquilo que é de Deus, daquilo que é de mim mesmo. Então a palavra vai estar trazendo para mim uma edificação, porque ela vai dizer e vai revelar quais são as verdadeiras intenções que eu carrego em tudo aquilo que faço. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu me relaciono com as pessoas? Qual é a minha verdadeira intenção? Eu quero realmente ser bom? Eu quero realmente ajudar? Ou eu tenho uma intenção por trás? Ou eu estou pensando em algum benefício que eu vou ter? O que essa palavra está me ensinando é que Deus ele vai dividir e vai revelar as verdadeiras intenções que muitas vezes eu mesmo carrego. E só a partir disso eu posso entender como eu estou e o que verdadeiramente eu carrego em mim, para que eu possa retirar o que não é bom, manter o que é bom e fazer crescer. O texto continua e vai dizer o seguinte: medirei o vale de Sucote. O vale de Sucote foi o primeiro local onde Moisés, quando sai com o povo do Egito, ele faz um acampamento, ele para. Então esse
primeiro local que o povo experimenta após esse início de liberdade. Deus está dizendo aqui, eu vou medir o Vale de Sucote. Quando Deus está dizendo eu vou medir, a medição é a primeira etapa, como se Deus estivesse dizendo, eu já tenho preparado o caminhar, o lugar de vocês no momento da liberdade. Todos nós estávamos presos em pecados, presos em faltas e em falhas, presos em tudo isso. Mas na hora que eu decido caminhar com Deus, Ele vai me libertando, Ele vai me soltando. E Deus está dizendo, ei, eu já tenho preparado para você algo melhor do que eu tinha quando estava no pecado. Então o texto vai continuar e Deus vai falar o seguinte, meu é Gileade. Gileade lá no livro de Jeremias é usado como referência para um lugar de cura. Então Deus está dizendo, e perceba como é importante, quando Deus fala meu é Gileade, Ele está dizendo, eu tenho cura para vocês. Perceba quantas vezes nós poderíamos até ter intenção boa para com as pessoas ao nosso redor, mas com boas intenções nós ferimos as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes Deus tem, olha, eu tenho algo preparado para vocês, então eu deixo a minha vida lá atrás, que me magoou, me feriu, e agora Deus está dizendo, eu tenho um novo caminho para vocês. E aí, nesse momento, Deus fala, meu é Gileade, Ele está dizendo, eu tenho cura para cada um de nós. Deus tem cura para cada um de nós, para as marcas, para as dores, para tudo aquilo que nos causaram ou que nós causamos a outras pessoas. Deus tem cura para nós. O texto continua e ele fala assim, meu é Manassés. Já falamos de Manassés. Jacó, príncipe do Egito, ele teve 2 filhos. O primeiro filho foi Manassés. Quando Manassés nasce, ele fala, eu me esqueci das dores do passado. Deus está dizendo, meu é Manassés. Ou seja, as questões do meu passado eu vou deixar nas mãos de Deus. Se alguém me causou dor, se eu tenho vontade talvez de esganar alguém, de me vingar de alguém, eu vou deixar tudo nas mãos de Deus. Deus é aquele que vai cuidar de tudo aquilo que me aconteceu no passado. E aí por isso que ele está dizendo, meu é Manassés, ou seja, não sou eu que vou buscar agora reparar danos que me causaram lá atrás ou me vingar de pessoas que eu acho que eu devo me vingar. Isso tudo Deus vai fazer. O texto continua e fala o seguinte, Efraim é a defesa da minha cabeça. Em outras versões fala, Efraim é a força da minha cabeça. E essa parte eu acho impressionante. O que ele está dizendo? Efraim foi o segundo filho de José e quando Efraim nasce, ele fala, Deus me fez próspero em terra estrangeira. Quando aqui na palavra está dizendo, Efraim é a força da minha cabeça, a cabeça fala do meu autogoverno, da minha autoliderança, ou seja, é na minha mente o controle da minha própria vida. E a força da minha cabeça está em Efraim, ou seja, todas as vezes que eu consigo vencer as dificuldades, eu vou me fortalecendo, eu vou me tornando cada vez mais consciente dessa minha capacidade de continuar vencendo dificuldades. Por exemplo, imagina que eu tivesse o vício do cigarro, por exemplo. E agora que eu consigo vencer o vício do cigarro, eu me sinto fortalecido. E agora eu posso vencer outros vícios na minha vida. E isso para tudo que nós pudermos imaginar. Ou seja, eu vou me tornando mais forte do que aquilo que me vencia. O que me vencia no passado já não me vence mais. E eu vou me fortalecendo em todas as áreas da minha vida por causa disso. O texto continua, Judá é o meu cetro, ou Judá é o meu legislador. Deus está dizendo, eu vou fazer justiça, haverá justiça nas nossas vidas, porque o Senhor será conosco, nós seremos pessoas justas em todas as áreas, justiça do Senhor. O texto continua, Moabe, porém, é a bacia de lavar. Moabe, a história de Moabe, Moabe ele vem a nascer, ele foi um dos filhos que Ló teve com a própria filha, através de um incesto. Ou seja, as filhas, era uma filha que estava no meio do deserto com seu pai e ela queria descendência. Com relação a isso, tá tudo certo. O que ela queria era algo bom, mas a forma como ela fez. E o que essa história me ensina? O que me ensina que os fins não são justificados pelos meios. Às vezes a gente tem essa expressão, né? Os fins justificam os meios. Ou seja, se eu conseguir o que eu quero, está valendo. Se eu chegar onde eu quero, está valendo. Para Deus, não. Por isso que ele fala, Moabe é a minha bacia de lavar. Como se dissesse, Moabe é aquilo do qual eu não tenho aquela honra, eu não tenho aquele reconhecimento. É a bacia onde eu lavo os pés.
Percebe essa palavra como se fosse um certo desprezo? Porque Deus não aceita, não é válido esse ditado, que os fins justificam os meios. Ou seja, tudo aquilo que eu vou fazer e aonde eu quero chegar tem uma forma de fazer. E Deus valoriza e respeita cada etapa que eu vou viver na minha vida. Deus não pega atalho e Deus não pula etapas na nossa vida. Deus não pula etapas na nossa vida. Você se lembra de Sara, de Abraão e Sara? Sara queria ter o filho. O que ela faz? Ela pega a serva dela e fala: Abraão, tem filho com a minha serva. O que Sara está fazendo? Está pegando um atalho. Isso não dá certo, isso é problema. O texto continua e fala o seguinte: sobre Edom atirarei a minha sandália. Quem é Edom? Edom fala daquilo que é a nossa natureza humana, nossa natureza terrena, é o barro com o qual Deus formou o homem lá atrás. Lembra que Deus forma o homem do barro e sopra o fôlego de vida nas narinas do homem? Pois é, Edom é esse barro, ou seja, é a nossa natureza mais primitiva, é a natureza humana completamente corrompida pelo pecado, que só vê o próprio desejo, a própria concupiscência. E o texto continua e fala o seguinte: sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. A Filístia é o exemplo do próprio mundo, aquilo que o mundo tem a nos oferecer, aquilo que o mundo se opõe a nós que andamos com Deus, aquilo que o mundo tem para nos seduzir. Foi dos filisteus que veio o gigante Golias para lutar contra Davi. Lembra as oposições que o mundo faz a nós para tentar nos parar? Foi do povo filisteu também que veio Dalila, que seduziu Sansão. E aí você conhece a história. Então, ou seja, Deus está dizendo: sobre a Filístia eu vou triunfar, eu vou jubilar. Ou seja, nós iremos vencer todo tipo de sedução que o mundo tenha contra nós, porque nós estaremos com o Senhor, Ele nos guia, Ele nos conduz. O texto continua e fala o seguinte: olha essa parte, agora Deus vai fazer uma pergunta: quem vai me conduzir até a cidade fortificada? A pergunta é: que cidade é essa? Do que Deus está falando? E o texto continua: quem me guiará até Edom? Perceba que agora o mesmo barro do qual ele falou que iria atirar as sandálias. Por quê? Porque quando ele fala eu vou tirar as sandálias, significa que Edom, essa nossa natureza humana, por mais que a gente conquiste coisas nessa terra, por mais que a gente ache que conquistamos muito, fizemos muito nessa terra, mas olha o meu patrimônio, olha tudo aquilo que eu conquistei. Quando Deus fala eu vou tirar a minha sandália, Ele está dizendo: nós continuamos sendo pó, o pó da terra sobre o qual todos pisam, somos pó e somente pó. Só que agora, aqui no verso 11, Deus está falando: quem me guiará até Edom? O que Ele está querendo dizer? Que nós, em nossa natureza humana, Deus está dizendo: eu quero entrar na cidade fortificada, eu quero ir até o centro de Edom. Sabe o que ele está falando? É o coração humano. É o coração do ser humano. Deus está dizendo: eu quero ir até o coração do ser humano. Esse ser humano que é pó, é verdade, mas quando Deus vai até o coração do ser humano, isso que é pó, Ele gera vida, e gerando vida, Ele faz com que cada um de nós possamos ser chamados de filhos do Deus Altíssimo. É Deus dizendo: ei, eu quero atingir o coração do ser humano, eu quero chegar até este lugar. Agora Deus Todo-Poderoso, Ele fez uma pergunta: quem me levará até este lugar? E essa pergunta agora fica no ar para que nós possamos responder. Ele fez uma vez uma pergunta parecida a Isaías. Ele fala o seguinte: a quem enviarei? E Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele termina esse texto falando tanto dessas características humanas do ser humano, mas ele fala mais. Ele fala: ei, eu quero ir à cidade fortificada. Quem há de me levar até o coração humano? E a resposta somos nós. Deus vai usar cada um de nós para ir aos corações das pessoas lá fora que não conhecem a Deus, que não andam nos seus caminhos, que não experimentam a vida que Ele oferece. Então nós que experimentamos tudo isso, Ele agora nos chama e Ele diz: quem é que vai me guiar ao coração das pessoas lá fora? Somos nós. Que Deus possa no dia de hoje colocar pessoas na sua frente para você poder guiar o Senhor até o coração dessas pessoas. Que Deus te abençoe hoje e sempre.